Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Tour Universo, onde exploramos os fenômenos mais incríveis e assustadores do nosso planeta e do espaço. Hoje vamos falar sobre os 10 piores vulcões do mundo, aqueles que causaram as maiores erupções, destruições e mortes na história da humanidade. Vocês estão preparados para conhecer essas verdadeiras bombas relógio da natureza? Então fiquem ligados e vamos começar! Em primeiro lugar vamos falar sobre o vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, que entrou em erupção em 2010 e causou uma grande confusão no tráfego aéreo da Europa. Vocês sabiam que o nome desse vulcão significa glaciar das montanhas das ilhas? Isso porque ele fica embaixo de uma camada de gelo que cobre uma cratera de 3 a 4 quilômetros de diâmetro. O Eyjafjallajökull é um estratovulcão, o tipo mais comum de vulcão, formado por camadas de lava endurecida, cinzas, pedra-pomes e outros materiais vulcânicos. É o glaciar em cima que faz as erupções do Eyjafjallajökull serem tão explosivas e cheias de cinzas. A erupção de 2010 começou em março, com fontes de lava saindo por uma fenda na passagem Fimmvörðuháls, que separa o glaciar Eyjafjallajökull do glaciar Mýrdalsjökull, mais ao leste. Em abril, a erupção se intensificou e uma grande nuvem de cinza se espalhou pelo céu, atingindo vários países da Europa. Isso fez com que muitos voos fossem cancelados ou desviados, afetando milhões de passageiros e causando prejuízos bilionários para as companhias aéreas. A erupção durou até maio, quando a atividade vulcânica diminuiu e a nuvem de cinza se dissipou. O Eyjafjallajökull é um vulcão muito interessante e bonito, mas também muito perigoso e imprevisível. Ele já entrou em erupção outras vezes na história da Islândia, sempre acompanhado ou seguido pela erupção do Katla, outro vulcão próximo. Os cientistas monitoram constantemente esses vulcões para prever possíveis erupções e evitar maiores danos. Então vocês viram que esse vulcão é um titã e tem mais de 1.600 metros de altitude. Em segundo e em terceiro lugar vamos falar sobre dois vulcões mais perigosos e impressionantes da América Latina, o Popocatépetl e o Iztaccíhuatl. Vocês sabiam que esse nome Popocatépetl significa montanha que fuma em náhuatl, a língua dos astecas? Pois é, esse vulcão está sempre ativo e soltando fumaça, mas também tem uma história incrível por trás deles. Querem saber qual é? Então vem comigo! O Popocatépetl é um estratovulcão, ou seja, um vulcão formado por camadas de lava e cinzas que se acumulam ao longo do tempo. Ele tem cerca de 730 mil anos de idade e uma altura de 5.400 metros acima do nível do mar. Ele fica na fronteira entre os estados de México, Morelos e Puebla, e é o segundo vulcão mais alto do México, só perdendo para o Citlaltépetl, que tem 5.636 metros. Mas o que torna o Popocatépetl tão especial não é só a sua geologia, mas também a sua mitologia. Segundo uma lenda asteca, o Popocatépetl era um valente guerreiro que se apaixonou pela princesa Iztaccíhuatl, filha do imperador. Ele pediu a mão dela em casamento, mas o imperador só aceitou se ele voltasse vitorioso de uma guerra contra os rebeldes de Tlaxcala. O guerreiro partiu para a batalha, prometendo à princesa que voltaria para se casar com ela. No entanto, um rival invejoso chamado Tlaxcala aproveitou a ausência do guerreiro para mentir à princesa que ele havia morrido em combate. A princesa ficou tão triste que morreu de desgosto, sem saber que o seu amado estava vivo e voltando para casa. Quando o guerreiro soube da morte da princesa, ficou arrasado e levou o seu corpo até o topo de uma montanha. Ali, ele acendeu uma grande fogueira e jurou ficar ao lado dela para sempre, vigiando o seu sono. Os deuses ficaram comovidos com o amor do guerreiro e da princesa e os transformaram em dois vulcões, o Popocatépetl e o Iztaccíhuatl. O Popocatépetl continua soltando fumaça até hoje, como se fosse a chama da sua fogueira eterna. O Iztaccíhuatl tem a forma de uma mulher deitada, como se estivesse dormindo. Eles estão unidos por um passo de montanha chamado Paso de Cortés, em homenagem ao conquistador espanhol Hernán Cortés, que os avistou pela primeira vez em 1519. Essa é a lenda dos vulcões Popocatépetl e Iztaccíhuatl, uma história de amor, tragédia e transformação que encanta gerações de mexicanos e visitantes. Em quarto lugar, vamos falar sobre um dos vulcões mais incríveis e perigosos do mundo, o Monte Vesúvio. Esse vulcão fica na Itália, perto da cidade de Nápoles, e é famoso por ter destruído as cidades de Pompeia e Herculano no ano 79 d.C. com uma erupção gigantesca que lançou cinzas, pedras e lava a quilômetros de distância.
Vocês sabiam que essa erupção mudou até o curso de um rio e aumentou a área do litoral? O Vesúvio é um tipo de vulcão chamado estratovulcão, que é formado por várias camadas de material vulcânico que se acumulam ao longo do tempo. Ele também é um vulcão soma, que significa que ele surgiu dentro de uma caldeira, que é uma depressão circular formada pelo colapso de um vulcão antigo. O Vesúvio tem um cone principal, chamado Grande Cone, que tem cerca de 1.281 metros de altura e está rodeado por uma borda da caldeira do Monte Soma, que tem 1.132 metros. Os dois vulcões são separados por um vale chamado Átrio de Cavalo. O Vesúvio é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo porque ele está localizado em uma área muito povoada, com mais de 2 milhões de pessoas vivendo nas suas encostas inferiores. Ele também é muito imprevisível, pois pode ficar adormecido por décadas e depois entrar em erupção de forma explosiva e violenta. A última erupção do Vesúvio foi em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, e causou muitos danos e mortes. Desde então, ele está em repouso, mas os cientistas monitoram constantemente a sua atividade para prevenir possíveis desastres. Fique até o final do vídeo que tem muito mais vulcões impressionantes no canal Tour Universo. E vamos para o quinto lugar. Você sabia que existe uma ilha no Japão que é na verdade um vulcão ativo? É a ilha de Sakurajima, que fica na Baía de Kagoshima, no sul do país. Sakurajima significa Ilha das Cerejeiras, mas não se engane, essa ilha não é nada pacífica. Ela é um dos vulcões mais explosivos do mundo, e já entrou em erupção mais de 1000 vezes desde 1955. Sakurajima não era uma ilha até 1914, quando uma grande erupção fez com que a lava se solidificasse e formasse uma ponte com a península de Ozumi. Desde então, a ilha se tornou um dos principais pontos turísticos da região, atraindo milhares de visitantes que querem ver de perto as fumarolas, as cinzas e as pedras vulcânicas que saem do topo do vulcão. Mas não pense que é só chegar e curtir a vista. Sakurajima é um vulcão muito perigoso, e pode entrar em erupção a qualquer momento. Por isso, os moradores e os turistas devem seguir as orientações das autoridades e ficar longe das áreas de risco. Além disso, é preciso usar máscaras e óculos para se proteger das cinzas que caem do céu e podem causar problemas respiratórios e irritações nos olhos. Sakurajima é um lugar incrível, mas também muito assustador. Você teria coragem de visitar essa ilha-vulcão? Agora em sexto lugar. Você já imaginou como seria ver um vulcão em erupção de perto? Pois é isso que vamos mostrar para vocês, aqui no nosso canal. Estamos na Filipinas, um país formado por mais de 7.000 ilhas, e uma delas é a ilha de Luzon, onde fica o vulcão Taal. Esse vulcão é um dos mais ativos do mundo, e tem uma característica muito especial: ele fica dentro de um lago, que por sua vez fica dentro de uma ilha, que por sua vez fica dentro de outro lago, que por sua vez fica dentro de outra ilha. Um pouco confuso, né? Então vem com a gente que vamos explicar melhor. O vulcão Taal tem uma história de erupções violentas e devastadoras, que já causaram muitas mortes e destruição. A última grande erupção aconteceu em janeiro de 2020, quando o vulcão lançou cinzas, lava e gases para o ar, formando uma enorme coluna de fumaça que podia ser vista a quilômetros de distância. Milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas e buscar abrigo em locais seguros. O vulcão também provocou terremotos, raios e tsunamis no lago que o rodeia. Mas apesar do perigo, o vulcão Taal também é uma atração turística muito popular. Muitas pessoas visitam a ilha para ver de perto essa maravilha da natureza, que oferece paisagens incríveis e uma experiência única. Para chegar até o vulcão, é preciso pegar um barco até a ilha principal, e depois fazer uma caminhada ou um passeio de cavalo até a cratera. Lá de cima, é possível ver o lago interno do vulcão, que tem uma cor verde azulada e às vezes solta bolhas de gás. Mas cuidado, não é permitido nadar nesse lago, pois ele é muito ácido e quente. O vulcão Taal é um exemplo de como a natureza pode ser ao mesmo tempo bela e assustadora, e de como devemos respeitar e preservar esse patrimônio natural. Em sétimo lugar, vamos falar sobre um dos vulcões mais famosos e bonitos do mundo, o Monte Fuji. Ele fica na ilha de Honshu, no Japão, e é a montanha mais alta do país, com 3.776 metros de altura. Ele é um vulcão ativo, mas não se preocupe, ele tem um baixo risco de entrar em erupção. Na verdade, a última vez que ele entrou em erupção foi em 1707, há mais de 300 anos.
O Monte Fuji é um símbolo do Japão e da sua cultura. Ele aparece em muitas obras de arte, como pinturas, gravuras, poemas e animes. Ele também é um destino turístico muito popular, tanto para os japoneses quanto para os estrangeiros. Muita gente gosta de escalar o Monte Fuji para ver o nascer do sol lá de cima. É uma experiência incrível e espiritual. Mas não é fácil, não. A escalada leva cerca de 5 a 7 horas e requer preparo físico e equipamento adequado. Além disso, só é permitido escalar o Monte Fuji entre julho e setembro, quando o tempo está mais favorável. Mas você sabia que o Monte Fuji que vemos hoje não é o mesmo de antigamente? Isso mesmo! O Monte Fuji atual é resultado de várias erupções vulcânicas que aconteceram ao longo de milhares de anos. Antes dele, existiam outros vulcões no mesmo lugar, como o Ko-Fuji, Velho Fuji, e o Shin-Fuji, Novo Fuji. O Monte Fuji atual começou a se formar há cerca de 10.000 anos e tem várias camadas de rocha, cinza e lava endurecida. Ele também está localizado entre 3 placas tectônicas, a norte-americana, a euroasiática e a filipina. Por isso, ele pode sofrer terremotos e mudanças geológicas. O Monte Fuji tem uma forma cônica quase perfeita e um clima de tundra no seu topo. Lá faz muito frio e pode nevar durante todo o ano. O Monte Fuji também tem uma rica biodiversidade, com muitas espécies de animais e plantas que vivem nas suas encostas. Ele tem 37 espécies de mamíferos, como macacos, raposas, texugos e lebres. Ele também tem vários lagos ao seu redor, como o Kawaguchi, o Yamanaka, o Motozu, o Soji e o Sai. Esses lagos são muito bonitos e refletem a imagem do Monte Fuji na água. Bom, pessoal, esse foi o 7º vulcão mais perigoso do mundo, o Monte Fuji. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse vulcão incrível que é um dos maiores tesouros do Japão. Em 8º lugar aqui no canal Tour Universo. Vim falar sobre esse vulcão que está bombando na internet. O vulcão Etna, na Itália, acordou? Será que estamos diante de uma catástrofe iminente ou de um espetáculo da natureza? Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre esse gigante de fogo. O vulcão Etna é o mais alto e mais ativo da Europa, e um dos mais altos do mundo. Ele fica na ilha da Sicília, no sul da Itália, e tem cerca de 3.300 metros de altura. Ele é um estratovulcão, ou seja, um vulcão formado por camadas de lava, cinzas e outros materiais que se acumulam ao longo de milhares de anos. Ele tem mais de 200 crateras, algumas delas em constante atividade, liberando vapor e gases. O Etna é um vulcão muito antigo, que já existe há pelo menos 500.000 anos. Ele faz parte da mitologia grega e romana, sendo associado a vários deuses e lendas. Por exemplo, disse que o deus do fogo Vulcano tinha sua forja sob o Etna, onde fabricava raios para Zeus. Outra lenda diz que o gigante Tifão foi aprisionado sob o vulcão, e que suas tentativas de escapar causavam as erupções. As erupções do Etna são muito frequentes e variadas. Algumas são explosivas, lançando pedras, cinzas e fumaça para o alto. Outras são efusivas, produzindo rios de lava que escorrem pelas encostas. As erupções podem durar desde alguns minutos até vários meses ou anos. A última erupção ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2024, quando o vulcão soltou uma nuvem de fumaça com mais de 8 quilômetros de altura. Mas será que isso é motivo para pânico? A resposta é não. Apesar de ser um vulcão muito ativo, o Etna não costuma oferecer grandes riscos para a população que vive nas proximidades. Isso porque as erupções são monitoradas por cientistas e autoridades, que alertam sobre possíveis perigos e medidas de segurança. Além disso, o vulcão traz benefícios para a região, como os solos férteis para a agricultura e o turismo. O Etna é um dos principais destinos turísticos da Sicília, atraindo milhares de visitantes todos os anos. Muitas pessoas querem ver de perto esse fenômeno natural impressionante, que cria paisagens incríveis com a combinação da lava vermelha e da neve branca. Há várias formas de explorar o vulcão, como trilhas, teleféricos, passeios de jipe ou até mesmo helicóptero. O Etna é um vulcão que merece ser conhecido e admirado, pois é uma prova da força e da beleza da natureza. Ele nos mostra que a Terra está sempre em transformação e que nós somos apenas parte desse processo. Por isso, devemos respeitar e preservar esse patrimônio natural que temos. E aí, você gostaria de ir até o Etna? E se ele acordar? Bora para o próximo vulcão!
Em nono lugar, vamos falar sobre um vulcão incrível que surgiu do nada em um milharal no México e que está em atividade há 9 anos. Isso mesmo, eu estou falando do Paricutín, um dos vulcões mais jovens e impressionantes do mundo. O Paricutín nasceu em 1943, quando um agricultor chamado Dionísio Pulido estava trabalhando em seu campo de milho e viu uma fissura se abrir na terra. De repente, começaram a sair fumaça, cinzas e pedras da fenda, que foi crescendo e se transformando em um cone vulcânico. Em poucas horas, o vulcão já tinha 50 metros de altura e em um ano, já tinha 336 metros. O vulcão entrou em erupção por 9 anos seguidos, lançando lava, gases e piroclastos, fragmentos de rocha, para o ar. A lava cobriu uma área de 25 quilômetros quadrados e destruiu 2 vilas inteiras, Paricutín e São Juan Parangaricutiro. A única coisa que restou da segunda vila foi a torre da igreja, que hoje é um símbolo da força da natureza. O Paricutín é considerado uma das 7 maravilhas naturais do mundo, pois foi o primeiro vulcão que a ciência pôde acompanhar desde o seu nascimento até a sua extinção. Sim, o vulcão se extinguiu em 1952, depois de ter atingido 424 metros de altura e ter criado uma paisagem única e fascinante. Hoje em dia, o Paricutín é uma atração turística, que pode ser visitada por quem gosta de aventura e de vulcanologia. É possível subir até o topo do cone e ver a cratera, ou caminhar pela lava solidificada e ver as ruínas da igreja. O vulcão também é um patrimônio cultural e histórico do México, pois representa a resistência e a adaptação dos habitantes da região, que tiveram que se mudar para novas vilas depois da erupção. E aí, gostou de conhecer o Paricutín? Você teria coragem de visitar esse vulcão? Deixe seu comentário e compartilhe e vamos para o último e incrível vulcão. Em 10º lugar. O vulcão Teide é uma das maravilhas naturais do mundo. Ele fica na ilha de Tenerife, a maior das Ilhas Canárias, um arquipélago espanhol no Oceano Atlântico. O Teide é o pico mais alto da Espanha e das Ilhas do Atlântico, com 3.718 metros de altitude. Mas ele não é só alto, ele é também enorme. Se medirmos desde a base no fundo do mar, ele tem cerca de 7.500 metros de altura, sendo o terceiro maior vulcão do mundo nesse aspecto. O Teide é um estratovulcão estromboliano, ou seja, um vulcão que forma camadas de lava e cinzas ao longo do tempo. Ele é muito antigo, a sua formação começou há uns 3 milhões de anos, quando uma erupção colossal criou uma grande caldeira chamada Las Canadas. Dentro dessa caldeira, novas erupções foram construindo o cone do Teide, que hoje domina a paisagem da ilha. O Teide é um vulcão ativo, mas não se preocupe, a última erupção aconteceu em 1909 e foi bem tranquila. O vulcão é monitorado constantemente por cientistas e autoridades, que garantem a segurança dos visitantes e dos moradores da ilha. Aliás, o Teide é uma grande atração turística. Ele faz parte do Parque Nacional do Teide, que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2007. O parque recebe mais de 4 milhões de visitantes por ano, sendo o segundo mais visitado do mundo. Mas o que tem de tão especial no Parque Nacional do Teide? Bom, muita coisa. O parque tem uma área de 189 quilômetros quadrados, onde você pode encontrar uma variedade incrível de paisagens, formações geológicas, flora e fauna. Você pode ver desde campos de lava negra e vermelha até florestas de pinheiros canários. Você pode admirar desde rochas esculpidas pelo vento e pela erosão até crateras e fumarolas. Você pode observar desde plantas endêmicas como a Taginaste rojo até animais raros como o lagarto gigante de Tenerife. E se você gosta de aventura, o Parque Nacional do Teide tem muitas opções para você. Você pode fazer trilhas de diferentes níveis de dificuldade, que te levam a lugares incríveis como o Roque Cinchado, um dos símbolos do parque, ou o Pico Viejo, um antigo vulcão que fica ao lado do Teide. Você pode também subir até o topo do Teide, mas para isso você precisa de uma autorização especial que pode ser solicitada pela internet. A subida pode ser feita a pé ou de teleférico, que te leva até a 3.555 metros de altitude. Lá em cima, você vai ter uma vista espetacular da ilha e do mar. E se você gosta de astronomia, o Parque Nacional do Teide é o lugar perfeito para você. O parque tem um dos melhores céus do mundo para observar as estrelas, graças à sua altitude, ao seu clima seco e à sua baixa poluição luminosa. O parque tem vários mirantes astronômicos equipados com telescópios e painéis informativos.
Você pode também fazer visitas guiadas noturnas com especialistas que te explicam os mistérios do universo. O Parque Nacional do Teide é um lugar único no mundo, onde você pode ver a natureza em toda a sua beleza e diversidade. É um lugar que te faz sentir pequeno diante da grandeza do vulcão Teide, mas também te faz sentir parte de algo maior. É um lugar que te inspira e te emociona. É um lugar que você precisa conhecer. E aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Se você quiser saber mais sobre o vulcão Teide e o Parque Nacional do Teide, eu te recomendo visitar. E se você gostou do meu trabalho, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever no canal Tour Universo. Até a próxima!